Bom, boa tarde a todos. Estamos começando então mais um debate. Aqui para me apresentar muito rápido, eu sou o João Riva, derrubei já o microfone. Eu sou o João Riva da Duo Voz Inteligência. Dou uma força para Ampro de vez em quando. Na minha frente temos aqui, para começar, a Dilma da Outra Praia. Muito bem-vinda, obrigado por ter vindo, Dilma. Microfone, Dilma. Ih, ela está sem microfone. A gente divide aqui, não tem problema nenhum. Olá, tudo bom, João? Obrigada pelo convite. Será um prazer iniciarmos aqui esse painel aí para podermos falar um pouquinho desse shopper, né? E o que está acontecendo aí nesse segmento. E junto com a Dilma está ali o André. O André ele é da rede Runner Academias, ele é o gerente de marketing e foi convidado também para falar sobre o tema comportamento do shopper. Boa tarde, João, tudo bem? É um prazer também estar aqui do lado da Dilma, João, um amigo convidando a gente. Vai ser uma experiência legal, a gente tem alguns tipos de consumidor, né? Eu trato de um serviço e a gente vai falar um pouquinho também dessa questão. Valeu. Perfeito, eu vou tentar começar do começo, dar uma contextualizada. Tem muita câmera, né? Então a gente vai olhando de uma para outra para ver, tá bonito o cabelo, tá penteado. Vamos entender esse consumidor. Nos últimos 10, 15 anos, o consumidor ele passou por uma grande transformação. E o consumidor ele se transformou porque o mundo em volta dele se transformou. A primeira coisa que a gente pode entender é que os produtos estão cada vez mais commodity. Os produtos são muito parecidos. É ruim falar isso na frente aqui do André, mas ele é o líder de uma rede de academias. Mas quando você vai numa academia como a dele ou no concorrente, é tudo muito parecido. Claro que a dele é mais legal, mas é tudo mais ou menos parecido. Quando a gente vê puffs como esses aqui, que estão aqui espalhados por esse espaço, a gente sabe que esses puffs são os mais legais, mas tem outros que são muito parecidos. E telas que estão aí em volta da gente da LG, honestamente, são muito parecidas com a da Philips e coisa do tipo. Primeiro ponto, então, é que há 10, 15 anos atrás a gente conseguia, como marqueteiro, pegar um benefício, como eu diria, o racional do produto, e mostrar um grande diferencial dele. Hoje, talvez isso já não dê mais certo para a grande maioria dos produtos. Qual foi a última inovação que teve? Talvez um drone, que não é muita inovação. Ao mesmo tempo, a gente vai para o segundo ponto, e aqui é só uma breve introdução, ó que breve. O segundo ponto é que cada vez mais a gente tem mais mídia. Então, se antigamente a gente tinha televisão, rádio, outdoor, que nem pode mais em São Paulo, e você conseguia contar uma história com essas mídias, hoje você tem uma infinidade de mídias, vídeo até o que a gente está vendo aqui na feira. E com essa infinidade de mídia, parece que a gente então vai falar mais fácil com o consumidor, e na real a gente fala mais difícil. Porque é difícil ele pegar uma história com começo, meio e fim. Ele está sendo impactado em várias mídias ao mesmo tempo, talvez prestando muito pouca atenção em cada uma delas. E aí a gente chega no ponto final, é que esse consumidor, com os últimos anos, ele foi ganhando voz. Ou melhor que isso, uma percepção de que ele tem voz. Por causa de mídia social e tudo mais do que ele queria ser impactado pela publicidade, ele quer conversar, ele quer falar, e ele tem uma percepção que tem uma voz muito grande. E em partes ele tem. Então, ao mesmo tempo, a gente está falando de um consumidor que ele mais começou também a ditar regra, e não só a publicidade ditar regra e assim por diante. Ou seja, a gente tem um novo mercado, a gente tem um novo consumidor, e é importante a gente entender como a gente impactar esse novo consumidor. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, é um debate, não é aqui como é que se chama, uma entrevista, é como impactar esse consumidor. E para quem está sentado aqui em volta com o fone, se tiver a fim de debater, não é nem perguntar, é dar uma opinião, fiquem extremamente à vontade. Mas vamos começar com quem? Vai começar com o André. A Dilma apontou, você vai começar, viu, André? E aí, André, diz aí, como chegar nesse consumidor agora? Cara, a gente fala um pouco sobre isso, né? No nosso meio, o serviço isso é muito complicado. A gente gosta de falar disso como se a gente estivesse oferecendo uma carne e a gente está acostumado a pegar muita coisa, né, e não jogar fora o osso, né? Esse é o problema. São muitas informações, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que a gente precisa se diferenciar nesse sentido, né? Eu acho que nesse meio que existem tantas plataformas, tantos meios de se comunicar, eu acho que nunca ficou tão em voga a gente entender quem nós somos para conseguir deixar isso claro também para o nosso cliente, né? Então a gente precisa realmente pegar a carne e ficar só com a carne, não ficar mais com o osso, né?
por muito tempo a gente, eu acho que um período muito curto atrás, a gente queria estar em todas as mídias, fazer parte de todas elas, comunicar em todas elas, e aí a gente ficou um pouco assim, se perdeu no meio do caminho, né? A gente se perdeu no meio dessa comunicação, e eu acho, né, que quando a gente tem para nós mesmos, empresa, tanto consumo quanto serviço, quando a gente tem claro quem a gente é, a gente consegue passar e abrir uma porta para oportunidade dentro disso, né? A gente precisa entender essa clareza. Eu acho que nunca foi tão real o discurso que fala que comunicação não é o que a gente está falando, é o que a pessoa entende. Então a pessoa precisa entender aquilo que você exatamente é. Então você precisa simplificar esse processo num lugar onde tem muitas mídias, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e as pessoas precisam lembrar de você exatamente como você quer que ela lembre de você, né? Nossa, André, que delícia ouvir isso. Que delícia ouvir isso. Porque acho que você tocou em alguns pontos, que o primeiro é a segmentação, né? Antigamente você colocava um comercial na Globo e você pegava a grande massa, como a gente chamava. E com o tempo, com o próprio desenvolvimento e conhecimento deste consumidor sobre as marcas, sobre as empresas, sobre como cada um produz o seu produto, e percebendo que ele tinha voz ativa, a gente teve que inverter esse jogo e começar a segmentar a nossa comunicação. Outra coisa que você falou, que é muito legal, que vem da percepção, é justamente que muitas vezes a gente comunica, mas a pessoa percebe errado o que a marca está comunicando. Então é muito importante que a gente consiga comunicar aos consumidores o que de fato é de propriedade da marca. Hoje a gente vê muito as marcas indo atrás de entender o que só elas têm, que elas podem oferecer com exclusividade, e com a comoditização, né, desses todos os segmentos, desses todos os produtos, com uma qualidade hoje que a gente pode dizer muito diferente de 15 anos atrás. A diferenciação é realmente a vírgula que as pessoas começam a perceber. Então, para a gente também comunicar e fazer com que comprem os nossos produtos, isso também passa por outros raciocínios. Aonde a gente vai achar essas pessoas nessa multiplataforma que a gente tem hoje, e que a pessoa presta atenção em você em apenas 5 segundos. Em 5 segundos, ou ela está te olhando, ou ela acabou e esqueceu aquilo que você vai falar. 5 segundos. Então, eu acho que essa é o estágio que a gente está hoje aí para falar desses consumidores, Riva. E o bacana de falar de shopper marketing, até o nome mesmo diz, né? A gente começa a trazer o consumidor e o shopper para o centro. E vale a pena, eu sempre gosto de, para entender o futuro, tentar voltar para o passado, para a gente entender onde é que a gente está indo, de onde é que a gente veio. E só para fazer uma contextualização do porquê a gente chegou na clusterização hoje, vamos lembrar, o marketing, a primeira marca que você tem notícia é de 1200 a.C. Não sei se vocês sabiam disso. Ou seja, a gente pensa que a prostituição foi a primeira profissão do mundo, não, já existia a marca. Olha que coisa, a gente veio antes. Só que marketing mesmo, a gente está falando do começo do século XX. No começo do século XX, a gente brinca não, o termo técnico do Kotler, ele diz que o marketing ele era voltado a produto, né? Você produzia um cookizinho desse daqui e vendia tranquilo, porque tinha pouco produto à disposição. Na queda da bolsa lá em 29, a gente começou a trabalhar com outro conceito. A gente foi para a parte de desconto, de promoção, de correr atrás, de fazer essa venda acontecer. Na década de 50, a gente entra com muita força em pesquisa, entendimento de consumidor, até o que eu estava batendo papo com Dilma há 2 dias atrás. Para depois chegar na década de 70 e chegar o auge da criação. Vamos lembrar, a criação era tudo. Uma ideia bem bolada, eu tinha um chefe meu que não deixava falar bem bolada, mas uma ideia bem criada, ele dizia que tinha que ser criada. Uma ideia bem criada era tudo. Só que a gente foi passando o tempo, nos anos 2000 a gente começou a entender que o negócio era o relacionamento. E o relacionamento por si só hoje já não resolve, porque hoje a gente tem que clusterizar demais esse público e entender, dentro de, no caso do André, várias academias, qual é o público da academia dele e não da academia do vizinho. E mais do que só clusterizar, como é que a gente começa a trabalhar essa clusterização e o conteúdo feito para ele? E aí é que começa a ser uma parte diferente. Porque mais do que eu falar sobre a minha marca,
Eu tenho que conversar com o consumidor, ou ensinar para ele alguma coisa de interesse dele. A partir daí é que ele chega até nós. E esse é um trabalho muito mais difícil de ser feito do que antigamente, que era, entre aspas, muito entre aspas, só ter uma ideia bacana. Acho que o que a gente tem visto hoje, dentro dos consumidores, é que isso está se invertendo total, né? Se invertendo na questão do poder que eles têm hoje em relação às marcas, em relação a, inclusive, fazer uma marca tirar postagens do ar, como foi o caso agora de Colgate, acabou de acontecer. Luminous White acabou colocando quem seriam os seus influenciadores, não sei se vocês chegaram a ver isso, e as pessoas nas redes sociais começaram a questionar quem eram esses influenciadores, que as pessoas não se sentiam representadas naqueles influenciadores. Mas eu acho que a gente pega e a gente está no momento que começa a se inverter a nossa pirâmide, né? Ela começa a virar uma pera. E daqui a 15 anos, estourando, nós vamos ter o tal dos matures, que são os 50 a mais, dominando o mercado na questão do poder aquisitivo, né? E dominando esse mercado, inclusive, na questão do trabalho. A gente com os 50 anos vai ficar mais rico? A gente não vai ficar mais rico, mas a gente vai ter muito mais gente na inversão. Hoje já nasce muito menos gente no Brasil do que nascia há 10 anos atrás. Então a pirâmide ela está se invertendo. E a gente não está se dando conta disso. É uma população que vai envelhecer e tudo que cada cliente quer é o 18 mais. Tudo que os nossos clientes querem, que as marcas querem, é o 18 mais. A gente não aprendeu a trabalhar com 50 a mais. E em 10 anos a gente vai ter que ser expert em 50 a mais. Expert. E o grande ponto que é interessante é que até os 18 mais eles ainda não aprenderam. Não. No sentido em que, às vezes, eu vejo algumas ações, eu não conheço o caso da Colgate, então não vou falar dela. Eu vejo algumas marcas levantando bandeiras, que eu fico na dúvida até quanto ela levanta a bandeira, porque ela levanta a bandeira porque a moda agora é levantar alguma bandeira. E aí eu vejo algumas marcas falhando muito nisso, levantando umas bandeiras e sendo atacadas até pelo público que defende essa bandeira, Exatamente. por não ter legitimidade para levantar. E as marcas não entenderam que hoje o negócio é sério. Não, a gente está na era do marketing de propósito, né? Então, tudo que todo mundo quer é buscar um propósito para si mesmo e um propósito para as marcas. E o que acontece no marketing de propósito e que a gente tem visto é justamente isso. O porquê você vai levantar essa bandeira e o porquê você vai falar disso. Se você não tem propriedade para falar disso, por favor, eu não quero ser uma marca ligada a você. O consumidor hoje, ele decide. Ele entendeu o poder de decisão dele. E se ele não quiser comprar, ele não vai comprar. E ele vai falar para 1, para 10, para 1000. Porque uma que fala mal já fala para 1000. Né? Já foi ali, já postou. Eu adoro o Mutran, que está aqui, que vai palestrar depois. O Mutran é uma pessoa que, quando ele é bem tratado nos lugares, ele vai no Face dele, ele fala, eu fui bem tratado por essa marca. E ele é uma pessoa, além de professor da ESPM, do GEA, lá da Ampro, e de amigo de longa data, e ele, quando é maltratado, ele fala, eu fui maltratado por essa marca. E aí você vê a relação, então ele não está falando para 1. Ele, por exemplo, fala com 10.000, né? E esse é o poder que eu acho que os consumidores têm hoje. Por que eu vou na Runner? Né? É essa pergunta que eu acho que eles se fazem hoje. O que a Runner me traz que outros não me trazem? Agora é com você, André. Eu acho que, como a gente começou falando, a clareza é importante dentro de tudo isso. E, como o João falou, os clientes, eles eram co-clientes, né? Eles são colaboradores e clientes do serviço que você oferece. A gente, como oferece um serviço, a gente tenta se distanciar cada vez mais, por exemplo, de uma low cost que a gente chama, que aí vou falar Smart Fit, Blue Fit, são academias que oferecem bons equipamentos, uma estrutura muito boa, serviços limitados. A gente oferece serviço, a gente oferece qualidade de vida, a gente oferece uma outra coisa que ele não está disposto a oferecer, porque eles são bem claros nesse sentido. Eu vou oferecer para você um equipamento bom para você treinar a hora que você quiser, quando você quiser. A academia pode estar cheia. Se você não se importar com isso, você pode treinar lá. Eu não.
eu já me comporto de outra forma. Por quê? Porque eu quero me distanciar desse tipo de serviço. Aí a gente começa a entrar na questão de quem que eu vou atuar. Eu vou atuar no 18+, eu vou atuar no 20+, eu vou atuar no 50, nesses matures. Então, eu acho que é muito importante a gente ser bem claro, bem conciso e bem decisivo nessa tomada de decisão, onde a gente vai atuar. A gente vai, por muitas vezes, a gente vai falar, vai fazer um perfil de um público. Tá, beleza, isso é o beabá que a gente vai fazer. A gente vai atuar e a gente vai pegar um público, às vezes, um pouco maior, um pouco menor daquilo que a gente, de repente, pensou em pegar. Mas hoje a gente está numa geração que é extremamente doida, né? Eles estimam que essa geração que está vindo aí dos millennials, né? Eles perderam 40% da capacidade de se relacionar, de criar relações. Então, como nós vamos nos relacionar com esse público, já que a gente precisa aprender a tratar com eles? Como eu, no meu novo posicionamento de runner, vou tratar com eles, não só com os matures, não só com quem tem esse poder aquisitivo maior, mas quem são os emergentes e tudo mais. Aí a gente vai longe nesse sentido. E esse bate-papo começa a me deixar triste, porque eu reparo que eu estou mais perto dos matures do que dos 15+. Não sei, acho que o tempo passa. Mas uma coisa importante que você falou, André, é que você vende o serviço. Eu costumo brincar com o pessoal que, na verdade, hoje em dia todo mundo tem que vender serviço, inclusive quem vende produto, porque os produtos são commodity. Então, na verdade, eu por exemplo, sou dono de uma agência de live, né? de planejamento estratégico. E eu falo para o pessoal que trabalha comigo que existem milhares de empresas iguais à minha, inclusive algumas, muitas, melhor que a minha. O que vai fazer a gente às vezes tenta ficar lá dentro quebrando a cabeça, pensando qual o nosso diferencial. E eu falo com eles que às vezes o diferencial é simplesmente atender bem e atender próximo. Porque hoje está tudo virando commodity, tudo que é lançado é muito rápido, chega no outro segmento. Seja no nosso de comunicação, seja em qualquer outro segmento, né? A gente acaba vendendo o serviço no final, porque o consumidor busca isso no final, os produtos são muito parecidos. Eu queria também... Fale, André. Uma coisa muito interessante nesse sentido, né? Eu como runner, academias e runner licenciamentos, às vezes eu atendo 3 tipos de público, né? Eu atendo quem vai licenciar uma academia, eu atendo o colaborador dessa academia, então é um dos meus clientes, e lógico o cliente final, né, que vai consumir esse produto, que vai consumir esse serviço. E a gente tem colocado em prática, a gente chama de PEDAR, né, que é proatividade, a gente fala aí de estabelecer relações complexas, né, a gente precisa saber estabelecer essas relações complexas. Isso é um ponto muito importante dentro disso que você falou, porque senão aí a gente se perde. Como é que eu vou oferecer um serviço se eu não me relaciono com quem está consumindo, por exemplo? Como é que eu vou oferecer um licenciamento se eu não me relaciono com quem teoricamente quer comprar esse serviço? Então, isso é um ponto muito importante. Nós sabermos desenvolver essas relações complexas. Aí a gente vai entrar na questão social, a gente vai entrar nas questões mais empresariais, no caso, né? Aí eu vou falar os caras que são stakeholders, você vai ter que conhecer essas pessoas, você vai ter que mexer com isso, você vai ter que, às vezes, até fazer um pouco de política, né? Não política no mau sentido, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com uma política no mau sentido, mas nós precisamos entender as relações complexas. Quando nós entendemos isso, a nossa equipe entende isso também, a gente pode oferecer tanto o serviço de venda de licenciamento quanto o serviço de qualidade de vida. Eu posso entender realmente o meu shopper, eu vou trazer ele mais para perto, ou não vou trazer ele mais para perto. Eu quero fazer parte da rotina dele. Quero fazer parte, eu quero ir na rotina dele, não é só trazer ele. Essa proatividade fala disso, né? Da gente ir até o ambiente do cara. Porque quando a gente faz uma pesquisa qualitativa e tal, a gente pega, traz essa galera para algum lugar e aí dentro da academia, por exemplo, a gente pergunta para ele o que ele quer. Mas e na casa dele, o que ele quer? O que ele precisa, né? O mundo de startups, né? A gente está numa era de startups. Todo mundo precisa mudar o mundo. A gente já parte dessa premissa. Putz, como isso é difícil, mas a gente realmente precisa
trabalhar e entender. Acho que Steve Jobs falava muito disso. Cara, ele entendia que as pessoas que pensavam diferente, que tinham uma energia diferente, poderiam fazer o mundo um mundo melhor. Então, como é que dentro do nosso serviço a gente pode fazer disso algo melhor, não só para a qualidade de vida, mas como empresa também. Aí eu estou falando das duas pontas. Quando a gente fala nessa transformação do consumidor, eu vou te botar aí no coisa, ó, já foca no Mutran a câmera aí. Você que veio que é da Globo, que está lá no meio de uma televisão, a mudança do consumidor então para a emissora de televisão foi uma coisa gigantesca, chuto eu. Fala um pouco sobre isso. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar dessa mudança, porque eu sou um cara do live também. Eu faço live dentro de uma casa de broadcast que é a Globo. Mas eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. A gente tem um papo aqui, eu e o Igor, para falar disso. Mas eu acho que mudou, sem dúvida, mudou o perfil das pessoas. O jeito de consumir as diversas mídias mudou também. Mas no nosso caso, a nossa preocupação tem sido cada vez mais com o conteúdo. Independente da tela, que as pessoas vão preferir consumir no celular, ou no tablet, ou no computador, ou na televisão. Muita gente ainda assiste televisão, né? Os números mostram isso, apesar de ter diminuído um pouco. É um contingente de pessoas muito grande. Então a preocupação é com o conteúdo. O que essas pessoas vão assistir, né? Por isso essa preocupação tão grande entre mostrar o que é verdade e o que é mentira, né? Porque a gente tem todo mundo virou mídia, né? E aí a gente tem uma facilidade de replicar as coisas que é muito grande. E a gente acaba replicando coisa que nem sempre é verdade, que nem sempre é benéfica, né? Muitas vezes discurso de ódio, muitas vezes coisas que não beneficiam ninguém. Então a gente tem se preocupado com isso também. Obrigado, Mutran. Alguém queria falar alguma coisa? Se não, queria dar também o microfone para o Leonardo Carrareto, que estuda inovação. Ele, vez ou outra, a vida dele é mais Estados Unidos do que Brasil ultimamente. Ele vem aqui só para ver os cachorros dele. Mas quando a gente fala de inovação, o que você vê mudando na vida do consumidor e o que a inovação interfere no dia a dia dele? Olha, eu vou pontuar a respeito, dentro do que vocês estão falando, a respeito das ondas de inovação, dos ciclos, né? E esses ciclos estão cada vez mais rápido, que fica até difícil você ter alguma certeza de alguma coisa. Então, tudo que foi pontuado eu achei muito interessante, muito rico. E como a gente está sendo forçado a rever esses ciclos, esses pontos, vamos colocar, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Então, por mais que a gente fale de uma onda aí de inovadores, até chegar à grande massa, mas isso está acontecendo muito mais rápido. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a mudar como as empresas, já no outro dia você precisa mudar de novo, e mudar de novo, e mudar de novo. Porque eu vejo, e não sou de fazer previsões, mas tá chegando uma hora que a gente não quer ser amigo das marcas. Isso é um desafio, tipo, eu quero ser amigo de uma marca, o quanto isso é importante para mim, o quanto eu quero criar um vínculo. E o que a gente vai fazer agora, então, no nosso desafio de empresários, de profissionais de comunicação, qual é o nosso desafio? Então, eu queria só ressaltar essa curva, que ela atrapalha bastante e ela é desafiadora, ela é enriquecedora nesse processo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Acho rapidinho, o Leonardo falou, às vezes a gente fica tão preso, por exemplo, a algumas tendências, mega tendências, a gente fica preso, por exemplo, a alguns protótipos ou alguma forma de se trabalhar, e aí quando a gente está se acostumando com isso, já vem outra coisa em cima, já vem outra coisa melhor, então a gente tem que sempre se reinventar, tem que sempre se reentender, né? Sempre olhar para dentro. Passa um ciclo, volta, olha para dentro. Passa um ciclo, volta e olha para dentro, né? Acho que tem tudo a ver. Mas com um cuidado grande, que aí é a parte difícil, eu queria essa opinião da Dilma, que é o seguinte, por mais que você tenha que se reinventar sempre e se olhar para dentro, você também não pode cada hora falar uma coisa, senão a tua marca fica louca. Então, como você se reinventa, como você consegue se atualizar, como você consegue participar do mercado que está sempre em transformação, mas sem ser incoerente de cada hora falar uma coisa diferente? Bom, as marcas têm apanhado bastante, né? Por não ter sustentação e não ter no DNA delas o propósito do que muitas têm falado por aí.
E o que eu acho que acabou mudando muito é que, como virou commodity, você antes falava, quero que o meu produto seja desejável. Então, eu vou anunciar para esta classe e quando esta classe utilizar, o produto será desejável, né? Então, o cara vai lá na Rame, nossa, eu também quero ir. E entrou que com essa questão de cada um assumir o seu propósito e a direção da sua vida, que é um pouco o que você falou, por que eu quero ser amiga da marca? Mas o grande lance que eu acho que é importante é uma coisa que a gente estava conversando há 2 dias atrás, Dilma, numa outra bate-papo, você repara que no final o marketing que a gente fala que se reinventa, que ganha termos em inglês bonito, inbound, outbound, aí vem os caras de inovação e inventa não sei o quê, para ficar bonito e vende livro, né? E vende palestra também, nomes bonitos. Mas no final o marketing de sempre é o da pesquisa, de entender o consumidor e de levar a informação para ele. Só que a gente começou a glamorizar o marketing e ao mesmo tempo a gente também ficou preguiçoso, porque é cansativo você pesquisar. É cansativo você correr atrás de informação. É penoso isso, né? Então é mais fácil você soltar 3 posts no Facebook e botar R$300 em cada um deles. Parece que o marketing virou isso. Agora, quando o Mutran falou aqui, muita gente ainda assiste TV, né? E a gente aqui começou essa conversa falando das multiplataformas e tal. Qual muita gente é esta, né? Esta é a muita gente que quem está saindo da mídia quer vender? E às vezes é. Mas sabe por que isso que eu acho que é importante? Eu adorei o Mutran falar isso. Quando a gente pensa num Brasil, e aí você viaja ao Brasil, você vê que a gente às vezes está comunicando para a gente errado, a gente está comunicando para a gente mesmo. Então eu saio um pouco de São Paulo, é até bobeira falar de São Paulo, porque até mesmo em São Paulo a televisão tem uma força absurda. Mas você saindo de São Paulo, tem lugar que não pega internet, pessoal. Eu estava em Sinop, Mato Grosso do Sul, não pegava sinal de internet. E mesmo em São Paulo, ainda assim, quando você vê que alguém morreu, eu vejo a notícia lá nos sites, mas eu vou para Globo para ver se é verdade. A televisão ainda tem também, ainda isso vai ter também, isso da credibilidade que a internet não tem com a mesma força. João, minha família é do interior e tem um dito lá que assim, eu dou um boi para não entrar numa boiada, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, né? Já que vocês me chamaram, tem uma coisa, essa bolha não é só Brasil, é São Paulo. É uma coisa que eu tenho dito muito em palestras que eu tenho feito, em encontros que eu tenho dado. As marcas hoje, elas querem fazer ativação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na Vila Madalena, no centro, lugares super hypados, né? Mas o público delas também não está em Carapicuíba, não está em Ferraz de Vasconcelos, não está em Osasco. A gente está na nossa agência, a gente está no nosso escritório e não está conhecendo a rua. A gente não está indo para a rua. Isso é perigoso. Isso é fundamental. Fale, Dilma. Né, eu fui conhecer o projeto Amigos do Bem, é um projeto até que a Ampro apoia. O projeto é incrível, porque depois de andar 5 horas, né, no carro, você chega e é uma escola que muitas escolas particulares aqui em São Paulo não têm essa estrutura. É um lugar onde 12 pessoas hoje fazem universidade, depois de 15 anos de instalado o projeto. E aí você fala, gente, como as pessoas conseguem viver aqui, ou como viviam antes do projeto, abaixo da linha da miséria, mas tem TV. E no lugar onde se toma banho, que é fora da casa, com balde, tem shampoo, tem produto, tem consumidor. Então é isso que eu falo que tudo está mudando. Caldeirão é uma história. Quem tiver chance de conhecer esse projeto, de conhecer esse sertão pernambucano, tem que ir, porque a hora que você chegar lá, você fala, eu não sei como que essas pessoas conseguiram vir parar aqui. Né? É uma reflexão para dentro de nós mesmos. Então, eu recomendo para a gente que trata de consumidor, que quer saber quais são os consumidores. Acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer aí para falar dos nossos consumidores. E é impressionante, que às vezes a gente bota uns preconceitos na cabeça com o profissional, né? Eu não vou dar o nome da marca, porque eu não pedi autorização para isso, mas é uma marca que vende tênis de corrida caro. E eles, um dia conversando comigo, falaram que as lojas que mais vendem os tênis de corrida, os mais caros da linha, são os da periferia de São Paulo. E eles me explicaram algo muito interessante e óbvio ao mesmo tempo. Falei assim, João, ali na periferia, eu não posso errar. Quem compra não pode errar.
Se ele comprar um tênis e daqui a 3 meses doer o pé dele, ele vai ficar com o pé doendo por 1 mês, 2, 3. Não é como talvez no centro, em que se eu comprar um tênis e não for tão legal, eu vou trocar. Ou seja, eu preciso comprar qualidade. Quando eu trabalhava com a Ultragás, outro aprendizado que eu tive de classe C, que foi muito legal, é o como eu ia na casa das pessoas na periferia e ela podia não estar equipada da melhor maneira possível. Mas a casa estava linda, estava impecável, estava arrumada, tinha um paninho na mesa. A televisão, se possível, era a melhor que tinha. E a explicação que os moradores davam, que é muito interessante e óbvio, e por isso que a gente tem que ir para a rua, poxa, é que os grandes encontros, as grandes vivências que eu tenho são dentro de casa. Então a minha casa tem que estar bacana. É diferente de mim, por exemplo, que não vai amigo nenhum na minha casa. Eu não convido, é chato demais. Eles vão lá, ficam pulando do sofá, eles não vão embora nunca. Então não chamo para minha casa. E assim como eu não gosto de ir na casa dos outros, porque na hora de ir embora fica chato falar, pô, eu quero ir embora da tua casa. Então eu já marco numa pizzaria para ter a hora de ir embora. A gente ainda vive muito num social na rua, né? Enquanto às vezes as classes menos favorecidas estão em casa. E elas precisam de equipamentos bons de qualidade e a gente esquece disso. Alguém queria falar alguma coisa só para... Então, continuando aqui e já indo para a finalização, eu queria terminar então com uma pergunta para vocês dois. É uma pergunta mais para botar vocês em uma situação, né? Principalmente o André. O André é um cara que vem de digital, né? E a gente começa a ver o pessoal falando muito que o digital vai mudar o mundo, muda o mundo. E até que ponto, então, é isso que eu queria saber, até que ponto o digital muda o mundo e vai conseguir mudar o marketing, ou até que ponto, quanto mais o digital crescer, a gente vai precisar mais ainda do humano e da experiência? Não sei até que ponto realmente isso vai acontecer, mas eu acredito. Muita gente fala, tem outros que não falam, uns defendem, outros não defendem. O digital, a tecnologia, ela avançou muito mais do que a gente, por exemplo. A gente avançou um pouquinho, o digital, a tecnologia tem avançado cada vez mais, muito, né? E eu acho que, por exemplo, a tecnologia não vai roubar as nossas profissões. Vai chegar a um ponto onde todo mundo fala que muitas profissões vão acabar. Eu acho que muitas profissões vão ser renovadas, mas não vão acabar. A nossa cabeça, eu brinquei um pouco disso, eu fui lá na Casper outro dia com o João, eu falei isso, né? Eu acho que existe um caos dentro da cabeça do ser humano que nunca vai ser previsível. Nunca vai ser previsível. A tecnologia vai nos ajudar a perceber muitas dessas coisas. E a gente entra de novo no que o Léo falou. A gente vai se acostumar com as plataformas, com as tecnologias para analytics, para fazer medidas de todas essas coisas. Elas vão nos ajudar na nossa preguiça, mas elas não vão substituir. Tem uma hora, um gap onde passa-se muito tempo com um conforto, a geração que vem em seguida quer outro conforto, não quer mais aquele conforto. Tem um caos que se estabelece de novo na mente das pessoas, que você mediu tudo, tá tudo certo, esse cara vai comprar, é tudo que ele quer, é tudo que ele pediu, foi ele que falou. Mas chega na hora, eu não quero. Hoje eu não quero. Então, a tecnologia ela vai nos ajudar muito, a tecnologia ela vai substituir muitas das coisas que a gente faz hoje, vai nos auxiliar em muitas das nossas funções, mas ela vai mudar a forma com que a gente trabalha. Ela já mudou o marketing, vem mudando o marketing a cada ano, mas o pensamento que eu gosto de fazer dentro de tudo isso, acho que para deixar uma mensagem para todo mundo, a gente na hora de inovar, a gente não pode inovar simplesmente para vender o produto ou simplesmente para ganhar o jogo. A gente tem que mudar as regras do jogo, né? Então, se existe tecnologia, vamos usar a tecnologia ao nosso favor para que esse game seja modificado, para que as coisas possam ser diferentes, não para que a gente possa vender produto. Eu acho que aí quando a gente entra nesse gatilho, a gente vende muito mais fácil tudo isso. Não tem nem o que falar depois dele. Sinto muito. Mas então, antes de finalizar, e depois eu pedi para a gente finalizar, a gente teve o Léo Carrareto falando bastante, a gente teve o Mutruck falando bastante, e a gente está aqui terminando falando sobre tecnologia, como isso interfere o shopping. Mas eu vou tentar terminar aqui com chave de ouro, mas não sou eu falando não, porque eu olho em volta aqui,
Eu continuo vendo brinde de bichinho de pelúcia, que eu adoraria ganhar de presente. Eu vejo mochila, eu vejo canetas, eu vejo infláveis. E eu fui passar por alguns estandes e perguntar, aí como é que tá a feira? Tá boa? Eles falaram, nossa, tá ótima, estamos vendendo muito. O André estava com... Ou seja, a gente está falando muito do digital e tudo mais, mas o pessoal está vendendo muito bichinho de pelúcia. Então eu queria, para falar sobre isso, para mostrar como é que tudo não mudou, o dono dessa festa toda aqui, o que manda e desmanda é o Auli De Vito, que está aqui do lado. Queria pedir para ele, que é o grande especialista não só em Brasil Promotion, mas nesse mercado, o quanto que o consumidor mudou, Auli, mas ao mesmo tempo o quanto que os mesmos brindes de 20 anos atrás ainda são fundamentais na estratégia de marketing hoje. Por quê? Você me colocou na fogueira aqui, não me avisou nada, né? Não combinamos nada isso. Bom, na verdade, o que acontece é que, quer dizer, nós temos no setor aqui uma infinidade de produtos que são tradicionais e que são, os compradores são conservadores mesmo na escolha, na aquisição. O que eu acho que o consumidor, ele está cada vez mais arisco, né? Ele não está confortável, ele está esperto, ele está vendo que as coisas estão acontecendo, está vendo como é que são as relações com as marcas, e aí ele começa a questionar mais tudo, né? Então, quando a gente fez essa proposta diferente aqui para a feira, uma proposta mais interativa, mais envolvente com o público, é justamente para propiciar essa aproximação com as marcas e entender um pouquinho mais como as coisas funcionam. E não somente vir numa feira para ver produto, é ter uma relação, é ter um networking, é estar envolvido com outras coisas que estão rolando simultaneamente. E isso tudo é para atender o que as novas gerações estão demandando, a necessidade de experiência, de viver coisas que normalmente não se vive no dia a dia, numa relação comercial comum. Então é isso, a proposta é essa porque o consumidor mudou, né? É isso. Não sei se eu respondi alguma coisa aí, mas... Super respondido. Auli, muito obrigado pelo espaço, pela participação. Mutran, obrigado pela participação. Léo, André por ter vindo até aqui, Dilma.